Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes autoriza a progressão de regime para Daniel Silveira ao semiaberto. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou nesta segunda-feira 7 a progressão de pena do ex-deputado federal Daniel Silveira para o regime semiaberto, atendendo a uma solicitação da Procuradoria-Geral da República. A decisão foi fundamentada em relatórios da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, que indicaram o cumprimento dos requisitos legais por Silveira, como bom comportamento e o cumprimento parcial de sua condenação. Com base nisso, o ministro entendeu que Silveira cumpre os critérios para a progressão da pena. Conforme o artigo 118 da Lei de Execução Penal, Silveira foi advertido de que a progressão para o regime semiaberto poderá ser revertida caso cometa crimes dolosos, falte gravemente à conduta carcerária ou sofra nova condenação por crime anterior. Além disso, o regime poderá ser alterado se ele frustrar os fins da execução de pena, como não pagar as multas impostas. Em caso de descumprimento, Silveira deverá ser ouvido previamente. Daniel Silveira foi condenado em 2022 a 8 anos e 9 meses de reclusão por ameaças e incitação à violência contra ministros do STF. A progressão para o regime semiaberto foi recomendada após a análise das condições subjetivas do réu. Segundo o vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Filho, ao cumprir os critérios estabelecidos, a concessão do benefício torna-se obrigatória. Um laudo psicológico anexado ao processo destacou que o ex-deputado demonstrou reconhecimento de seus comportamentos inadequados e que não deveria ter incitado à violência. O documento também ressaltou a ausência de manifestações de agressividade durante o período em que Silveira cumpriu pena. A reportagem da Revista Oeste traz os detalhes. Já de volta para você, Oeste Sem Filtro, com uma notícia que acaba de chegar. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao ex-deputado federal Daniel Silveira a progressão para o regime semiaberto. A decisão veio depois do parecer favorável do vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Filho, na semana passada. Silveira cumpriu todas as exigências para que Moraes apreciasse o pedido de progressão do regime. Entre as imposições feitas pelo ministro estão o pagamento de multas e a realização de exame criminológico. E Ana Paula Henke, uma decisão protocolar, né? Era o que se esperava que o ministro atendesse aos requisitos. Os requisitos ali estavam dados, né? Já houve o cumprimento daquelas medidas previstas em lei, era natural que houvesse a progressão de regime. Mas o que chama a atenção é que o ministro colocou outros obstáculos, vários obstáculos, para impedir até onde deu a progressão do regime do Daniel Silveira. Agora ele acontece, Ana. Como é o perfil, né, do ministro Alexandre de Moraes, sempre inventando alguma coisa nova. Foi assim com o Daniel Silveira, com o Felipe Martins, com a Rede X, com o Starlink, ele sempre inventa alguma coisa. Agora, nós comemoramos por um lado, porque o Daniel Silveira vai poder estar com a sua família, mas no contexto maior não dá para a gente comemorar, porque esse contexto todo é um absurdo. São várias violações contra os direitos humanos, são várias violações contra a nossa Constituição, contra o devido processo legal. Então, que isso não apague todas as irregularidades e ilegalidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes. E essas ilegalidades e inconstitucionalidades estão chegando aqui naquele quebra-cabeça que a gente sempre comenta que está sendo montado aqui nos Estados Unidos, com o nome específico do ministro Alexandre de Moraes. Porque agora teve um parecer para essa autorização, né, que Daniel Silveira vá para o semiaberto, o parecer da PGR. Mas havia um parecer de 2022, também da PGR, da subprocuradora Lindora Araújo, que o parecer dizia que o indulto presidencial era constitucional e tinha que ser respeitado, levando à extinção
total da pena do Daniel Silveira. Ou seja, mais uma vez, Alexandre de Moraes julgando e assinando as suas decisões de acordo com a cabeça dele apenas. Diga, Piotr. Esse procurador, o vice-procurador, o Hindenburgo, né, que é o nome dele, né, ele criou todo tipo de, podemos entender, dificuldade. Ele pode entender que está aplicando a lei. Eu só gostaria que houvesse isonomia, então. Quando nós tivermos outros casos assim, que haja o mesmo tratamento. Porque o que parece, até porque e essa é a questão, é que o caso do Daniel Silveira, que convenhamos, né, o Supremo Tribunal Federal cassou uma graça presidencial. O nome é esse, cassou a graça presidencial concedida, então, lá pelo presidente Jair Bolsonaro. No caso, especificamente, do Daniel Silveira. E depois a sucessão de negativas em relação à prisão e depois a sucessão de qualquer progressão de regime, de reconsideração de prisão. A mulher, inclusive, do Daniel teve contas bloqueadas também, ela que é advogada do ex-deputado Daniel Silveira. Ou seja, uma série de coisas aí que demonstram uma anormalidade na aplicação do direito. Agora, nós só temos aqui o que se pode chamar de um alento, mas é um alento que vem depois de uma série de coisas que podem serem chamadas assim de arbitrariedades e que confrontam o entendimento da lei em casos semelhantes. Porque neste caso houve, digamos, tanto zelo com a lei, porque não foi a lei aplicada. Isso foi muito bem longe da lei, isso chama atenção. Augusto. Piotr tem toda a razão. Veja que ponto chegamos, né? A gente se sente bem quando o juiz cumpre a lei. Sim. Vira notícia o cumprimento da lei. Isso num país normal não seria notícia. O juiz cumpriu a lei. O preso injustamente, ele reúne as condições, estão dadas as condições para que ele tenha a progressão da pena, né? Mude o regime. Isso aí é notícia, sinal de que vivemos numa completa insegurança jurídica. Sim. Total. Continua, a gente podia citar aqui, de memória, cada um de nós, 20 exemplos que mostram casos que permanecem ilegais. Vamos lá, Felipe Martins, como é que é? Quando é que vai acabar esse absurdo? Um homem que teve de ser solto não, devolvido a meia liberdade, que usa tornozeleira eletrônica, o dia inteiro. Um cara que não tem nada contra, foi acusado de fazer uma viagem que não fez, que não houve. Ele continua submetido a castigos. Então eu prefiro, neste momento, registrar a boa notícia, não merece nenhum tipo de agradecimento. Juiz cumpre a lei, ele existe para isso. Ainda falta muito, porque foi ignorada a graça presidencial, concedida ao Daniel Silveira, já punido injustamente. Tudo foi errado. No caso dele, ele está preso. A gente acha que mudar o regime é uma boa notícia. E é nessas condições. Então eu me envergonho de um país que fica feliz. E eu compreendo porque fica. Eu também me sinto aliviado. Mas quando a gente tem de comemorar o cumprimento da lei, num caso, por um juiz que se mete em todas e que confessa comandar uma vara judicial criminal, quando o papel dele é cuidar da Constituição, que desrespeita todos os dias, aí as coisas vão mal. Aí o país vive numa situação de absoluta anormalidade. Não, só para juntar um caso, desculpa, Silvio, rapidamente. O caso da Débora dos Santos. E aí não é nem o vice-procurador, o próprio procurador insiste numa tese que é completamente estapafúrdia. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso já é pacificado no Supremo, é que mulheres presas, e estou falando em questão preventiva, né? Mulheres presas com filhos menores de 12 anos respondem
não exatamente em liberdade, é uma prisão que fica domiciliar. Ou seja, ela está presa em casa, tem regramento, uma série de cautelares, mas tudo bem, não fica no presídio. Os advogados, o caso se assemelha nisso, Brown. Os advogados estão insistindo a toda hora, contando apenas, olha só o argumento do advogado, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e o PGR diz que não há novidades. Não tem que haver novidades, já, a causa já é essa. Sendo que o caso da Adriana Anselmo, a mulher do Cabral, foi beneficiada por esse entendimento. Há traficantes mulheres beneficiadas por esse entendimento, porque têm filhos. Se é um entendimento da lei, aplica-se a todo mundo. Podemos questionar isso lá na frente. Agora, por que não com a Débora dos Santos? Para quem não se lembra, foi a moça, a cabeleireira do interior de São Paulo, que pintou "perdeu o mané". Frase de autoria do ministro do Supremo e presidente do Supremo, o Barroso. Parece que o "perdeu o mané" em batom. A estátua da Têmis já foi limpa, está tudo certinho lá. Parece que isso aí é um crime hediondo, sem nenhuma possibilidade de progressão, entendimento da justiça. O argumento é do Supremo, mas o procurador diz que não, o advogado apresentou o mesmo argumento, mas não tem outro argumento, é esse que basta. E outra é da Corte Maior. Enfim, só para citar um caso mais que o Augusto citou, são vários, tá? Mas esse está chamando ainda mais atenção. Perfeito. E ainda sobre esse ambiente de insegurança jurídica, só antes de te passar, Silvio, vamos fazer o paralelo com mais um caso, que é o caso do X. Teve novidade hoje, a multa de mais de 28 milhões de reais paga pelo X foi transferida para a conta do Banco do Brasil determinada por Alexandre de Moraes. A Secretaria Judiciária do STF já certificou essa informação nos autos do processo. Moraes aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral da República para decidir sobre o desbloqueio da rede social. Com o pagamento correto das multas, a empresa cumpriu as condições impostas pelo ministro do STF para poder ser desbloqueada. Agora, a pergunta que fica, né, Silvio, diante do caso do Daniel Silveira, é se isso basta, se é suficiente o cumprimento das exigências ou se amanhã pode surgir uma nova, né? Eu estou sem acesso ao X, não posso usar. Tá, vou usar, falar em meu nome aqui. Por quê? Por quê? Como é que ele justifica essa violência? Está lá, não posso ter acesso, milhões não podem, e ele fica deliberadamente apresentando uma exigência depois da outra, para até que cheguemos ao segundo turno. Está interferindo criminosamente na realização das eleições. Não é mais presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Sossega. Vai cuidar de processos que sejam reais. Vá trabalhar. É isso aí que a gente tem de dizer. Eu acho que o ponto que une as duas notícias, o caso do Daniel Silveira, que é uma excrescência jurídica praticamente sem precedentes, afinal de contas, bem lembrado aqui pelo Piotto, ele tinha a graça presidencial, foi concedida a graça. Ou seja, ele não poderia ter retornado à prisão por algo anterior. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão do X. A multa foi paga, houve um problema ali burocrático, processual, caiu na conta errada, foi devolvido. Mas o que une esses dois casos? Só quando o ministro Alexandre de Moraes quiser. Quando ele quiser, ele libera o X. Quando ele quiser, ele libera o Daniel Silveira, coloca uma tornozeleira eletrônica para ficar vigiando. Quando ele quer, ele solta o Felipe Martins, de novo também com uma tornozeleira. Nós podemos citar aqui o Silvinei Vasquez, que passou um ano preso. Podemos citar o Anderson Torres. Podemos citar centenas de brasileiros presos a uma tornozeleira eletrônica e ainda há outras pessoas condenadas a 17 anos, 15 anos de cadeia por um golpe que nunca aconteceu. Pessoas que não tiveram a conduta individualizada, pessoas que tiveram de conviver com o atropelo do processo legal e seus advogados não puderam defendê-las em plenário olhando no olho do juiz. Ou seja, tudo o que está acontecendo é porque o ministro Alexandre de Moraes quer assim. Aliás, os seus auxiliares relatavam esse temperamento dele em grupo de WhatsApp. O jornal Folha de São Paulo, por meio dos jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião, trouxeram aquelas conversas. Para a Folha era um problema de rito. Depois o próprio jornal entendeu e começou a usar a palavra ilegal, ilegalidades, arbitrariedades. Mas o que a gente assistia ali era uma frase assim: quando ele se vê uma tragédia. Então, é exatamente disso que se trata. Tanto faz a opinião da Procuradoria-Geral da República, do parquê, do subprocurador, tanto faz. Tanto faz quantas vezes o advogado vai apresentar a defesa e terá de responder, por exemplo, para citar o caso aqui em tela do Daniel Silveira, um questionário para humilhá-lo.
o condenado admite que fez isso, aquilo, outro. A insistência e acordo de não persecução penal para pessoas que simplesmente entendem que honra não se negocia. Como é que eles vão olhar no olho dos filhos, dos netos, do vizinho e dizer: eu assinei um pedaço de papel dizendo que eu cometi um crime que eu não cometi, porque simplesmente eu saí para protestar contra o triunfo da indecência na eleição numa tarde, achando que tinha amparo constitucional para ir às ruas e defender aquilo que me é legado, me é concedido pela Constituição, o direito à liberdade de expressão. Então, o ministro Alexandre de Moraes se coloca acima da Constituição no Brasil, se coloca acima do devido processo legal. Ele inverte, às vezes, o processo legal em benefício dele. Isso se chama absolutismo. Isso se chama... É algo que existe na nossa história. Ele é um reinado. E Marco Feliciano manda recado para Marçal. Saiu vitorioso. O deputado deu dicas para que o empresário tenha êxito nas próximas eleições. O deputado federal Marco Feliciano gravou nesta segunda-feira 7 um vídeo em que fez elogios ao empresário Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar na eleição para a Prefeitura de São Paulo. Feliciano destacou o desempenho de Marçal na campanha, ressaltando sua capacidade de atrair apoio em um período curto. Abre aspas. Pablo, você saiu vitorioso. Você chegou, mostrou sua força, sua inteligência e seu magnetismo pessoal. Enalteceu Feliciano. Em seguida, o parlamentar reconhece que o candidato derrotado cometeu alguns erros e disse que ele irá ser responsabilizado por alguns deles, mas que não deve desistir da política. No ímpeto, acabou deslizando, cometeu erros, pediu desculpa por alguns, será responsabilizado pelos outros, mas nada que te impeça de continuar, completou. Em outro momento, Feliciano apontou que Marçal conseguiu grande destaque no cenário político com apenas 45 dias de campanha e que tem capacidade de conquistar muito mais focando em 2026. Mensagem para Pablo Marçal. As pessoas gostando ou não, aceitando ou não, Pablo, você foi um vitorioso. Você chegou chegando, mostrou sua força, sua garra, sua inteligência, o seu magnetismo pessoal. Mostrou a sua influência, mostrou a sua coragem e, é claro, que como jovem que é, não podia acertar tudo. No ímpeto, acabou deslizando, cometeu erros, pediu desculpa por alguns, será responsabilizado pelos outros, mas nada que te impeça de continuar, de liderar, de sonhar, de ousar, de inspirar. Todo o processo traz maturidade. Eu fico pensando, Pablo, se você com 45 dias pautou a política nacional, dando vida e audiência àqueles debates anteriormente enfadonhos e cansativos. Se com apenas 45 dias você, Pablo, enquadrou jornalistas que eram acostumados a lacrar entrevistados e acabaram sendo eles lacrados, envergonhados e ficaram desesperados. Se você com 45 dias assustou os seus adversários que fugiram de debates e usaram a força judicial com processos executados na calada da noite, na velocidade da luz, para lhe arrancar e conseguiram a sua ferramenta de comunicação. Tudo isso, Pablo, sem dinheiro público e ainda enfrentando forças descomunais de alguns, a crueldade nítida de outros e cá para nós, aquela maldita inveja, Pablo, que todos, mesmo negando, tiveram e ainda tem de você. Se você enfrentando o governo do estado e a prefeitura da maior capital do país, enfrentando o ódio de toda a esquerda, conseguiu, Pablo Marçal, a façanha de conquistar 1.719.274 corações, Pablo. Não foram só votos, foram corações. Você teve apenas 1,43% menos votos do que o primeiro colocado. Se com 45 dias você fez tudo isso, imagina o que pode fazer você em 2 anos. Articule, converse, lidere. Só há uma palavra para te dizer. Você foi um vitorioso, você é um vitorioso. Pablo, você tem o meu respeito, a minha admiração e as minhas orações. Prossiga, meu irmão. Foi uma honra lutar ao seu lado. E agora, é nos unirmos aí contra o consórcio comunista do Brasil, como você bem disse. E unidos, venceremos em nome de Jesus, querendo Deus, a esquerda, nesse segundo turno no estado de São Paulo. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.